Muito boa noite, queridos. Prazer estar aqui com vocês e agradecer ao Jonatas aí pelo convite, pela coragem, junto com o Ricardo, nessa dupla dinâmica aí que fez o contato. Bom rever Claudinho, né? Pastor, aqui é o Claudinho, né? Vai ser o Claudinho, amigo querido. Conheci o Hinaldo, rever ele, Jamierson também, tivemos juntos em alguns momentos. Mas eu quero aproveitar o tempo e pular essa parte das saudações e agradecer você que está aqui para nos ouvir, ter a paciência de nos suportar nesse momento. Mas eu quero aproveitar o tempo para que o Jamierson possa também trazer as suas contribuições aí. Nosso mestre, o nosso decano, é o patriarca de todos nós. Então, Jamierson vai, eu não quero roubar o tempo dele, quero dar tempo para que você possa perguntar também, porque a sua pergunta vai com certeza enriquecer a nossa discussão. Mas, na verdade, eu vou tentar sintetizar a minha fala. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, tem alguns materiais, alguns livros que eu produzi e que falam um pouquinho de tudo isso que eu vou tentar colocar aqui para você, né? 2 textos que falam, e a gente quando fala de igreja evangélica brasileira na pós-modernidade tem que começar com uma autocrítica. Então 2 textos que foram produzidos, o primeiro por mim, o Marco Inicial Batista, quando eu faço a desconstrução da nossa história batista no Brasil, que era uma história escrita de uma forma errada, ou pelo menos com uma datação completamente errada, né? Em vez de dissertação de mestrado, colocou as datas nos seus devidos lugares. A pesquisa mostrou isso. E aí depois, alguns dizem que é um autorretrato, né? A cabeça de João Batista numa bandeja. Mas eu com alguns amigos, junto com o professor Jorge, produzimos um material chamado Batistas, Controvérsias e Vocação para a Intolerância. Na verdade, a gente trabalha com as questões polêmicas dos batistas nessa pós-modernidade. E aí, algum tempo depois, nós resolvemos juntar tudo eu e Jorge, esse manual da história da Igreja do Pensamento Cristão, onde a gente trabalha desde o período interbíblico até os movimentos neopentecostais, a Igreja Mundial do Poder de Deus, ou como muito bem fez a propaganda do Hinaldo aqui, eu sou universal, eu não, né? Você é universal. Mas a gente trabalha desde o período interbíblico, a construção desse processo, né? Que a gente está tentando resumir para você, desde o período interbíblico até os movimentos neopentecostais. Em julho desse ano, tem bastante a ver com o que a gente está conversando nessa noite, eu lancei esse livreto, esse material chamado Marcas de um Cristianismo Autêntico, que na verdade é tentar construir alguns parâmetros bíblicos e históricos do que é ser cristão autêntico numa era da pós, ou na era da pós-modernidade. Então eu quero, na verdade, depois de ouvir o Cláudio e o Hinaldo, na expectativa de ouvir o Jamierson, tentar fazer uma síntese, né? Eu trouxe na manga 3 textos diferentes, que eu não sabia que eles iam dizer, só tinha feras aqui. Então eu quero eliminar algumas coisas que eu ia falar para a gente ganhar tempo e vou pedir licença a você para fazer a junção de 2 textos e ler um pouco mais do que falar para a gente ganhar tempo e eu não ficar aqui tecendo comentários, talvez nas perguntas a gente possa conversar um pouco mais. Mas a minha proposta é tentar fazer uma reconstrução histórica para você dos caminhos e descaminhos dessa igreja que a gente chama de brasileira, desde a sua origem, e sinalizar alguns, talvez, como é que nós chegamos até aqui nessa chamada pós-modernidade da igreja brasileira, e no segundo momento, que eu espero que seja breve, ou será, fazer uma proposta daquilo que eu acredito que é uma saída para essa igreja brasileira na pós-modernidade. Quando a gente fala de igreja, a gente precisa lembrar que o início da história do cristianismo, história da igreja, está lá em Mateus capítulo 16 e 18, quando o dono da igreja, o Senhor da igreja, vai dizer para Pedro, né? Você é Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja e as portas do Hades não vão vencer a igreja. Desculpe, eu estou rouco, estou numa série de palestras, me perdoe. Então, na verdade, a gente sabe disso, é comum para praticamente todos nós, que a igreja, nos círculos gregos, no tempo de Jesus, né, era uma assembleia de cidadãos livres e votantes de uma cidade. Você pode ver lá em Atos capítulo 19, versículos 32, 39 e 41. O que Jesus vai fazer? Ele diz, olha, eu vou construir a minha igreja. Na verdade, a igreja vai ser o ajuntamento daqueles que livremente escolheram entregar suas vidas a Jesus e segui-lo. Aqueles que decidiram seguir o caminho indicado por Deus, que se manifestava naquele tempo de uma forma muito clara através de Jesus. Então, quando a gente fala de igreja no Novo Testamento, a gente vai falar de pessoas que foram chamadas para seguir o caminho. Então, a gente não está falando de um monumento, a gente está falando de um movimento. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala de igreja na perspectiva bíblica, a gente não está falando de um monumento, de uma construção, de uma denominação. A gente está falando de um movimento de pessoas que foram chamadas para seguir o caminho. E que caminho?
o caminho único proposto pelo dono da igreja, que é ele mesmo. João capítulo 14, versículo 6, quando os discípulos, os seguidores do caminho perguntam qual é esse caminho, Jesus vai responder: eu sou o caminho. Então, na verdade, a igreja é um movimento daqueles que resolveram seguir a Cristo, que se autodenomina como caminho. Tanto que no Novo Testamento, historicamente, a gente vai perceber que é dessa forma que a igreja é identificada. Antes de ser reconhecida ou chamada como igreja, caminho era o nome pelo qual o cristianismo era identificado no tempo do Novo Testamento. Atos capítulo 9, capítulo 19, capítulo 22, capítulo 24, vários textos vão declarar isso. Então, quando a gente fala de história da igreja, do que a gente está falando? A gente está falando da história de um movimento que seguia Cristo, chamado caminho. Só que, e aí a gente começa, quando a gente olha para a pós-modernidade hoje, para a igreja, e aí o nosso recorte da igreja evangélica brasileira, a gente percebe que, de alguma maneira, essa chamada igreja cristã, ela vive muito mais um descaminho do que um caminho. A gente, quando conceitua descaminho, na verdade, a gente está falando do fato de seguir um caminho errado, de um extravio, de um desvio de uma proposta original. E isso não surge na igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica brasileira pós-moderna, na verdade, é desdobramento de uma série de desvios ou de descaminhos ao longo da história. O primeiro deles, tem vários, eu vou destacar só 3, por uma questão de tempo, vou até administrá-lo aqui. O primeiro deles acontece no próprio período neotestamentário, na controvérsia entre judeus e gentios. Eu vou ler os textos, vou citar para a gente ganhar tempo. Atos 10, 45, você vai lembrar que os judeus convertidos que tinham vindo com Pedro ficaram admirados que o Espírito Santo tinha sido derramado até sobre gentios. O que é que vai acontecer algum tempo depois? No capítulo 15 de Atos, versículo 5, você vai perceber que a turma dos fariseus, que tinham se convertido, os religiosos do partido dos fariseus, que haviam crido em Jesus, e assim que está no texto, vai chegar para a igreja e vai dizer: peraí, é preciso circuncidar essa gente e exigir que eles obedeçam a lei de Moisés para que eles sejam a igreja. Em síntese, alguns fariseus que tinham se tornado cristãos trouxeram consigo as suas crenças judaicas e acreditavam que os judeus, ou melhor, que os gentios, os não-judeus, deviam primeiro se converter ao judaísmo, serem circuncidados, está em Atos capítulo 15, versículo 1, para depois estar em condições de receber a salvação pela fé. Ao que parece, o texto bíblico diz, a história diz, os primeiros cristãos judeus, eles não conseguiam compreender que o evangelho fosse tanto para gentios quanto para judeus, e que todas as pessoas teriam uma participação igual nos benefícios da redenção. E a gente percebe o primeiro descaminho da igreja na sua história, que é quando a minha cultura é mais importante do que o caminho. Os judeus estavam muito mais preocupados com a sua cultura do que o fato de seguir a Cristo. O foco deixa de ser Cristo e passa a ser a minha cultura religiosa. A gente percebe isso até hoje. Mas isso começa lá em Atos. O primeiro descaminho da igreja, que acontece dentro dela mesma, é nessa dissensão entre os judeus e gentios, quando a minha cultura, passa a ser mais importante do que o caminho. Mas a gente segue ao longo da história, a igreja ela se institucionaliza, 313, o Edito de Milão, o Edito de Constantino, e surge a Igreja Católica Apostólica Romana, e aquilo que é um movimento se torna uma instituição, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ao longo de mais de 1000 anos, essa igreja ela perde o foco de Cristo, ou seja, do caminho. E qual é a resposta que é dada por aqueles que se dizem guardadores da verdadeira igreja? A Reforma Protestante, 1517, que surge numa tentativa de retomar esse caminho. Mas o que a gente vê ao longo dos séculos, depois da Reforma Protestante, é que os protestantes tomam o mesmo rumo daqueles a quem eles combatiam, que eram os católicos. Porque elas começam, a Reforma Protestante caminha para um processo de institucionalização, definindo a igreja como denominação, e as suas inúmeras divisões institucionais e pluralidades muitas vezes acabam perdendo o foco do caminho. E aí surge o segundo descaminho da história da igreja, onde ela se perde, quando a minha instituição é mais importante do que o caminho. A Reforma Protestante, ela vai mais uma vez fugir do foco daquilo para o qual Jesus fundou a igreja. A Reforma Protestante e seus desdobramentos trazem um segundo descaminho na história da igreja, quando a instituição passa a ser muito mais forte do que o próprio Cristo, ou seja, o foco deixa de ser Cristo e passa a ser a minha instituição religiosa. Mas a história continua,
E se isso não fosse pouco, né, a gente tem o surgimento do movimento pentecostal e neopentecostal. Segundo alguns autores, esse movimento pentecostal surge de um desvio epistemológico do pietismo, que é um movimento que surge na Alemanha no século XVIII, que queria resgatar essa piedade, esse cristianismo institucionalizado, histórico, denominacional, teológico. E na verdade o movimento pietista queria reconstruir um cristianismo muito mais prático, né? Que não fosse só tão teórico, ou seja, institucional. Na verdade, o movimento pentecostal ele surge como uma reação desse descaminho anterior, que é a reforma protestante. A gente reconhece tradicionalmente o começo da história do pentecostalismo em 1906, lá em Los Angeles, na Rua Azusa, e o que a gente percebe com o movimento pentecostal e neopentecostal é que a questão não é mais teológica, a questão é da praxis. Como é que a gente tem que ser igreja? Como é que é o jeito correto de ser igreja? E aí surge a cisão e a ruptura entre históricos e pentecostais, onde a praxis do caminho, a prática do caminho, passa a ser mais importante do que o próprio caminho. E aí surge o terceiro descaminho, dentro da história da igreja, dos três grandes que eu considero. Quando a minha praxis é mais importante do que o próprio caminho. O que passa a ser importante é como eu pratico a minha religiosidade, como eu pratico a minha fé. Né? E o que a gente percebe assim, nessa análise histórica, a gente chega na igreja evangélica brasileira, que na minha opinião está totalmente desencaminhada por conta desses desdobramentos históricos que a gente percebe. Ou a cultura é mais importante do que o caminho, do que o Cristo, ou a instituição é mais importante do que o caminho, do que o Cristo, ou a prática e o jeito de ser igreja é mais importante do que o caminho ou do que o Cristo. Na verdade, o que eu chamo de descaminho? E o que eu acho, né, e aí faço um diagnóstico, por isso eu quero, essa minha primeira parte é um diagnóstico da realidade da igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica brasileira ela vive um descaminho. O que é descaminho? É um cristianismo, uma espiritualidade sem Cristo. Cristo deixou de ser o centro da igreja. Cristo deixou, a espiritualidade deixou de ser o centro da igreja. Né? Tem um outro texto que não dá tempo aqui de eu ler, mas que eu construí com um amigo meu, que na minha concepção Deus foi expulso do jardim. Na igreja evangélica brasileira aconteceu o contrário. Na narrativa bíblica o homem é expulso do jardim, mas na igreja evangélica brasileira, na narrativa bíblica do Gênesis, o homem é expulso. Na minha perspectiva, na igreja evangélica brasileira, Deus foi expulso do jardim. A igreja se apropriou e Deus não tem espaço nela, mas essa é uma outra discussão que quem sabe um dia a gente faz. Eu quero propor então, né, dentro dessa perspectiva e dessa rápida análise e talvez diagnóstico, que é o que eu particularmente acredito, que o problema da igreja evangélica brasileira seja o descaminho em que ela se encontra por conta dos desdobramentos históricos e da situação atual, na minha percepção, que é justamente Deus tendo sido expulso do jardim, um cristianismo sem Cristo, onde o caminho não é o mais importante, mas a cultura, a instituição ou a prática. Trazer uma proposta, já que o simpósio, né, o tema, deixa eu me lembrar para não falar bobagem, a igreja brasileira e a pós-modernidade. Dentro da pós-modernidade, a proposta que eu acredito que seja talvez um dos caminhos para retomar o caminho, me perdoe a redundância, é a proposta de uma igreja missional. Uma igreja evangélica brasileira que seja missional. Missionária? Não, missional. Missional. Porque a gente tem um grande conflito hoje no Brasil, na minha perspectiva. Igrejas que são focadas em boas novas, ou seja, são as igrejas salvacionistas, que só pregam céu, 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 e igrejas que são focadas nas boas obras, que só pregam aqui, aqui e aqui. Milagre, 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 cura, 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 ou a ação social. Quando a gente olha para o Éden, a gente percebe que na perspectiva divina da criação e como Deus constrói, você não tem nenhuma perspectiva que priorize boas novas e nenhuma perspectiva que priorize boas obras. A perspectiva do Éden, na verdade são autores, isso é trabalhado, não é uma ideia minha, mas a perspectiva do Éden é uma perspectiva missional. Por quê? Quais são os objetivos que surgem a partir do Éden e da missão de Deus, a missão que Deus estabelece para si mesmo a partir da queda do ser humano, que gira no tripé básico: reconciliar o ser humano com Deus por conta da queda, o relacionamento foi quebrado; reconciliar o ser humano com o ser humano, porque esse relacionamento foi quebrado quando Deus confronta o ser humano. O que ele disse foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, a relação entre os seres humanos, ela também é rompida, ela é mexida na sua gênese,
e reconciliar o ser humano com o seu ambiente, com o meio ambiente, que passa a deixar de ser uma prioridade. Eu creio, para ser muito prático e tentar ganhar tempo aqui, que o que a gente chamaria de igrejas missionais são igrejas que têm o foco para fora, têm um foco extra. Ou seja, uma igreja missional, e eu acredito que essa é a proposta que salvaria, não sei se salvaria, mas talvez pode trazer a igreja evangélica brasileira para o caminho novamente, é uma igreja que se fortalece para andar e não para sentar. A igreja brasileira hoje quer se fortalecer para sentar, para ficar maior, para ter grandes templos, para ter TV, para ter status, para ter grandes relatórios. A igreja missional, ela é uma igreja que se fortalece para andar e não para sentar. Por quê? Porque quando a igreja não anda, ela cria escaras, ela cria feridas que comprometem o corpo todo. Ela adoece. Quando a igreja ela quer se fortalecer para dentro, ela acaba adoecendo. É uma igreja missional, que é o que eu creio como propósito e trago como proposta para a igreja evangélica brasileira, é uma igreja que procura construir pontes e não muros. Ela está muito mais preocupada em fazer pontes para ver o que é comum e como o reino de Deus pode ser estabelecido, e não muros para que as pessoas, a sociedade, a cultura não tenham acesso a ela. A igreja missional é uma igreja que mede, ou as igrejas missionais são igrejas que medem a sua eficácia a partir do impacto que causam na sociedade e não por resultados numéricos. Não é isso que a gente vê na igreja evangélica brasileira. A questão é quantos templos, quantos membros, quantos canais de TV, isso sem falar em cifras financeiras. A igreja missional, que eu creio que é a perspectiva do Éden, permite que as pessoas tenham novas histórias para contar e não se tornem apenas meros números para contabilizar. A igreja missional sempre pergunta: para que nós vamos fazer isso? Qual é a razão em que isso vai contribuir na missão de Deus? Até porque a missão não é da igreja, a missão é de Deus. A igreja não consegue transformar ninguém, a igreja não consegue salvar ninguém, a igreja não consegue libertar ninguém, a igreja não muda a vida de ninguém. Quem faz isso é Deus, pelo poder do seu Santo Espírito, através do preço pago por Jesus Cristo, o Deus Filho. Deus está em missão. A igreja é chamada para se unir a Deus naquilo que Deus está fazendo, desde a missão que Ele estabeleceu para si mesmo no Éden. Ele estabelece isso, Ele diz: o teu ventre vai sair aquele que vai trazer a salvação, você pisará a cabeça da serpente e ele lhe ferirá o calcanhar. A missão é de Deus, a missão não é da igreja. Deus está em missão, e o papel da igreja é seguir o caminho estabelecido por Deus, que é sinalizado em Jesus. Nessa igreja missional que entende isso, o crescimento pessoal está atrelado ao impacto social. A diferença é que essas igrejas entendem que existem para fazer diferença. E onde é que está o foco dessas igrejas? E nessa perspectiva bíblica, que eu particularmente entendo, a igreja missional, a igreja brasileira, ela vai retomar o caminho quando ela perceber que o seu foco tem que estar em duas direções, basicamente. É o que eu entendo que a Bíblia trabalha, que são os marginalizados. E se você olhar no texto bíblico, existem cerca de 400 passagens bíblicas que se referem a pobres, viúvas, prisioneiros, órfãos, estrangeiros. E aí, se você quiser anotar depois para ler, textos que trabalham bem isso, Deuteronômio 10, de 18 a 20, e Jeremias capítulo 22, versículo 16. A pergunta é sempre: o que nós podemos fazer? A pergunta dessa igreja é: o que nós devemos fazer? A missão dessa igreja é transformar pessoas comuns em pessoas apaixonadas, seguidoras de Cristo, para mudar o mundo. Ou seja, o primeiro foco delas são os marginalizados, pessoas comuns que não têm história, e dar a elas uma história que elas tenham para contar daquilo que Cristo fez na vida dela e torná-las seguidoras do caminho. O segundo foco dessa igreja, na perspectiva bíblica, que eu creio que a igreja, para retomar o caminho, precisa entender, é a cidade. São os marginalizados, mas também a cidade. A própria Bíblia traz 1327 vezes essa expressão, a cidade, ela é citada na Bíblia, pelo menos na versão NVI, 1327 vezes. Se você ver Provérbios capítulo 29, versículo 8, o autor de Provérbios vai dizer, os arruaceiros destroem a cidade, os sábios trazem paz à cidade. A igreja, para fazer diferença nessa realidade pós-moderna, ela precisa fazer diferença através de ações concretas na cidade. Ela precisa não só anunciar o céu, mas ela precisa trazer o céu para a terra. A missão de Jesus, ela é sintetizada numa expressão: é chegado o reino de Deus. A igreja evangélica brasileira está pregando um reino que é depois da morte, um reino espírita, um reino que acontece depois que a pessoa morre, uma vida eterna que acontece depois da morte.
O Evangelho do Reino de Jesus começa quando ela tem uma experiência com o caminho, encontra o caminho que é Jesus e passa a viver e experimentar os valores do Reino de Deus aqui na terra. E isso implica numa mensagem profética com relação à cidade. Se você observar, para você não achar que eu sou tão herético assim, isso está na Bíblia. Está em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Olha o que diz o texto, palavras do apóstolo Paulo para uma igreja, a igreja de Filipos, que nem vivia pós-modernidade. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Paulo não fala de pregação, de cruzada, de distribuição de folhetos, mas Paulo fala, sejam a igreja e mantenham a unidade e a força da fé evangélica, como? Exercendo a cidadania de vocês. É interessante isso, porque já na época de Paulo, essa é uma marca da pós-modernidade, o padrão não era esse. Se você observar o versículo 25 desse mesmo capítulo 1 de Filipenses, o Paulo vai dizer, 25 não, perdão, deixa eu só conferir aqui, versículo 15 do capítulo 1 de Filipenses, o Paulo vai dizer assim, né, é verdade, né, versículo 14, e a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Está falando da igreja do caminho. Mas olha o que ele diz no 15. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Parece que o Paulo está escrevendo para hoje, né? Que ele conhece algumas pessoas, alguns ministérios, alguns bispos, apóstolos, né? Alguns pregam o evangelho por inveja e rivalidade. Paulo está escrevendo, isso é para nós atual. Paulo diz, isso não é evangelho. O papel da igreja começa quando ela tem uma mensagem profética para a cidade. O reino dos céus aqui, e o foco deve ser a cidadania. Para quê? Por que é que nós temos que ter esse foco? A igreja evangélica precisa resgatar isso. E aí Paulo, no mesmo capítulo 2 de Filipenses é uma carta extremamente pós-moderna. No capítulo 2, versículo 15, o Paulo vai dar razão do que? Por que tudo isso aí? Ele vai dizer assim, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Você vê o Brasil, no qual vocês brilham como estrelas no universo, ou astros no mundo, ou luz no meio das trevas. É interessante que o dono da igreja já tinha falado algo muito parecido sobre isso lá no Sermão do Monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas cruzadas, boas campanhas, bons milagres, curas, sinais, maravilhas, os tempos grandes de vocês, não. Para que eles vejam as vossas boas obras. E através disso glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Se você quiser um outro texto que reforça isso, 1 de Pedro 2, capítulo 2, versos de 9 a 12, quando Pedro diz, vocês não são templo, vocês não são denominação, vocês não são cultura, vocês não são pentecostais, históricos ou nem neopentecostais, vocês são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santo, povo adquirido com uma única razão, né? Levar o povo, tirar o povo das trevas, anunciar essa mensagem, né? Tirando o povo das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Então, para ser sal da terra, tem que estar na terra. Para ser luz do mundo, a igreja tem que estar no mundo. O problema é que a igreja quer ser sal da terra, fora da terra, alienada em Marte, Saturno, Plutão, no céu, sei lá onde. Ela quer ser luz do mundo dentro de 4 paredes. Ela não vai cumprir a sua missão. E para mim, talvez por isso na pós-modernidade, a igreja evangélica brasileira seja tão alienada. Eu quero caminhar para terminar minha fala. Darrell Gruder, ele diz assim, se você não importa o que você vai fazer. A palavra do evangelho tem sempre que vir acompanhada de uma ação, e ela vem sempre nos evangelhos acompanhada de uma ação. Se você ler a palavra do evangelho no Novo Testamento, ela está sempre acompanhada de uma ação: testemunhar, proclamar, anunciar, pregar. Leslie Liebig vai dizer que a igreja ela é como um avião. Aquela parte da nave, ela é o ser da igreja, a essência da igreja. E numa asa é o fazer, na outra asa é o dizer. Então uma igreja que não tem isso, ela está completamente dissociada da sua realidade. Na verdade, até a forma como a igreja evangélica brasileira trata aqueles que estão fora, está totalmente desconectada da pós-realidade, da realidade, né? Marcada pela pós-modernidade. Porque a forma como a igreja entende que essa é a sua missão, qual é o seu papel dentro desse contexto relativizado de pós-modernidade, uma igreja não chama quem está do lado de fora de ímpio, pecador, perdido, porque essa é expressão pejorativa. Isso é uma expressão preconceituosa. Porque pecadores, né, é um pecador perdido. O pecador, você que é pecador quer aceitar Jesus, né? Então eu fico perguntando, quem não é pecador aqui dentro? Né? Quem não é pecador aqui dentro? Nós criamos barreiras, nós criamos muros, nós criamos separação,
em vez de criarmos pontes, que foi o que Jesus fez. Talvez se Jesus vivesse hoje, ele não seria aceito em muitas de nossas igrejas, porque afinal era tratado como beberrão, andava com prostitutas, bêbados, etc. Ele não ia trazer uma boa imagem para a igreja dele mesmo, talvez, né? Mas o que a gente precisa entender é que isso às vezes não atrai pessoas, e talvez as pessoas estejam e o IBGE mostrou isso, né? Se declarando pessoas que creem em Deus, mas que não têm uma religião e principalmente uma instituição, porque a igreja ela perdeu e se desviou do caminho e perdeu a perspectiva de que as pessoas querem servir e investir em causas e não em instituições ou denominações. Essa é uma marca da pós-modernidade. As pessoas não estão interessadas em investir em instituições ou denominações. Elas querem servir e investir numa causa pelas quais elas acreditem. E o Evangelho é a melhor causa. O Evangelho de Jesus é a melhor razão para alguém investir e viver a sua vida a ponto de morrer por ela. Mas nós não anunciamos mais o Evangelho. Nós anunciamos uma instituição ou a nossa denominação. Stephen New vai dizer que não há participação em Cristo sem que haja participação na sua missão. Isso afeta até a nossa teologia. A Igreja Evangélica Brasileira discute muito teologia, cristologia, pneumatologia e escatologia. Você vê simpósios disso à torta e à direita. Por quê? Porque é uma igreja alienada da sua realidade. É uma igreja que vive o descaminho. Porque quando a igreja entende o seu caminho, ela entende que a teologia ela só faz sentido quando ligada à antropologia. Porque só existe teologia por conta da antropologia. Porque o que é importante entender de Deus, ou tudo que deve se entender de Deus, está ligado àquilo que Deus tem na sua relação com o ser humano. Porque é por isso que ele se revelou ao homem. Ele se revelou porque a intenção de Deus, o objetivo de Deus e o alvo de Deus é resgatar a sua criação. A antropologia não é estudada, você não vê seminários, simpósios de antropologia, porque as pessoas só querem conhecer a Deus. Mas o Deus distante, o Deus barbudo, talvez velhinho, sei lá, enfim. Mas isso afeta a nossa teologia, porque quando a gente discute a teologia nessa perspectiva, vem a antropologia. Mas para discutir a relação do homem com Deus, você precisa entender qual é o caminho que Deus escolheu para restaurar a sua criação, a humanidade. Então você tem que entender de cristologia, ok? Você precisa entender a obra redentora de Jesus. Mas para entender a obra redentora de Jesus, não tem como entender isso sem entender a sua teologia, que é a estudo da doutrina da salvação. Como é que acontece isso? Está relacionado ao ser humano. Deus não veio salvar aves, animais, a natureza. Jesus veio prioritariamente salvar o ser humano. Nessa perspectiva, quando o ser humano é salvo, a Bíblia diz que ele recebe o Espírito Santo de Deus. Então você tem que saber quem é essa pessoa. Quem é o Espírito Santo? Você vai estudar a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E aí tem gente que para por aí. E por isso que talvez exista essa guerra, esse personalismo tão grande. Porque quando a igreja entende a sua missão correta, ela não para na pneumatologia, mas ela precisa entender a eclesiologia. Porque o estudo do Espírito Santo só faz sentido numa experiência comunitária. Se você olha a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o Espírito não é dado para um indivíduo, mas o Espírito é dado à igreja, para a edificação da igreja. Então a teologia correta, ela não estuda a pneumatologia dissociada de uma eclesiologia, para entender o que é isso. E aí, depois de entender tudo isso, você pode pensar e começar a estudar a escatologia. O problema é que a igreja brasileira quer começar pela escatologia e entender as últimas coisas quando não entende nem as primeiras. E talvez essa alienação em que ela se encontre, porque a teologia que faz sentido é a teologia não transcendente, só fala de Deus, anjos, demônios, etc., que é importante, mas ela tem que ser uma teologia imanente, que começa em Deus, termina em Deus, mas que toca na realidade do ser humano. Se ela não tocar na realidade do ser humano, ela é uma teologia que eu poderia dizer que uma teologia que não está ligada à missão, ela é uma perdição. Eu termino de verdade, para não prometer e não cumprir mais, dizendo e citando só outro texto para você, que essa teologia missional ela tem que estar convencida de que boas obras e boas novas não podem estar separadas. Então, eu acho que o caminho, me perdoe a redundância, mas o caminho para a Igreja Evangélica Brasileira retomar o caminho, se tornar uma seguidora do caminho, é entender que as boas obras não podem estar separadas das boas novas e vice-versa. Onde é que eu vejo isso? Em Atos capítulo 10, versículos 36 a 38, me permita ler, só para terminar, Atos capítulo 10, versículos, tecnologia é boa quando ela funciona a nosso favor, né? O pastor falou do iPad, isso da Folha, eu teria achado já também, mas vamos lá. Atos, a gente depois de velho quer ser pós-moderno. Atos capítulo 10, versículos 36 a 38. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, e fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Boas novas.
Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Para mim esse é um texto clássico, que deixa claro qual é a missão da igreja. Talvez a igreja evangélica brasileira tenha se perdido, porque ela perdeu essa perspectiva de que boas novas e boas obras têm que andar juntas. Não há como só ser boas novas ou boas obras, uma não pode ser mais importante do que a outra. Eu termino só dizendo para você que talvez a igreja evangélica brasileira, que ela precisa fazer, misericórdia, me perdoe, Jamierson, pastor, como fala, é tristeza, ela precisa entender que o papel dela é ser o burro. E assim, que absurdo, como é que é ser o burro? O papel da igreja é de entender que o papel dela é ser o burro. Se você acha que isso é uma heresia, depois você lê Lucas capítulo 19, a partir do versículo 28. Jesus ia entrar na cidade, e quando ele ia entrar na cidade, ele pediu aos seus discípulos, seus apóstolos, seus discípulos, que fossem à cidade e pegassem um burrinho. E ele disse: olha, se perguntarem a você, ou a vocês, por que você está pegando o burrinho, diga que o Senhor precisa dele. A igreja evangélica precisa entender que ela tem que ser o burro que carrega o mensageiro e a mensagem para dentro da cidade. O papel dela é simplesmente esse: é levar o mensageiro e a mensagem para dentro da cidade. Por quê? Porque o Senhor precisa da igreja para isso. O resto é com ele. Obrigado.